Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Alô, povão, agora é sério. Chegou o bate-bola para animar a sua noite de sábado. Animar numas, né? Porque se você é Flamengo, você deve estar meio zangado com o que aconteceu agora há pouco lá em Salvador. Muitos erros de arbitragem, uma expulsão errada no começo do jogo que acabou prejudicando e muito o Flamengo, que terminou empatando com a vitória 2-2 lá no Barradão. Também tivemos mais cedo vitória do Grêmio sobre o Cruzeiro no Mineirão. 2 jogos que já mostraram que a gente vai ter um Brasileirão promissor. Hoje eu estou aqui com Breiler Pires, com o Antero Greco e com o Mauro César Pereira. Daqui a pouco teremos também o Salvio Spínola. Ele tem pelo menos 6 lances. Não, hoje é o Salvio Spínola Show. Não. Eu até brinquei com ele. Salvio Night Show. Salvio Night Show. Ele vai ganhar cachê dobrado. Hoje eu falei, professor, pode pedir um cachê dobrado, porque hoje você vai trabalhar e não vai ser pouco. Dudu, graças a Deus que tem um brasileiro que aí ele garante a boca aqui, hein? Porque... Brasileiro garante 8 meses de emprego tranquilo para Salvio Spínola. Não, para ele poder falar um monte de coisa mesmo, não é só arranjar, não, porque tem. Tem. E como tem? Antigamente, no rádio do Rio de Janeiro, havia um repórter chamado Zildo Dantas. E quando ele ia ser apresentado, falava-se o seguinte: nem o sol cobre melhor o Flamengo do que Zildo Dantas. E se tem uma opinião que é sempre esperada quando o Flamengo entra em campo, é a opinião de Mauro César Pereira. O homem que tem o perdão no coração, o homem que tirou do limbo vários tuiteiros arrependidos que tinham sido bloqueados. Foi trending topic durante a semana, foi falado em todo o Brasil e em todo o mundo. Cantado, decantado em verso e prosa. O meu amigo Pereirinha tá com tudo e não tá prosa e fala pra gente o seguinte: Maurão, Vitória e Flamengo, um show de horror em vários aspectos, né? Seja bem-vindo. O Dudu, lá fã de esporte, Antero, Breiler. O Antero também, espero que faça também o seu Unblock Day um dia desse aí, vai ser bem movimentado, tenho certeza, porque o Antero, ele faz parte do time dos bloqueadores natos, e faz muito bem, né, que tem muita mala por aí na rede social, né? Como mala foi a arbitragem, né, uma coisa horrorosa, né, o jogo, até qualquer análise do jogo fica muito comprometida pelo que aconteceu, uma expulsão e um pênalti marcados com 10 minutos, há erros e erros de arbitragem, né? O impedimento que não foi dado, o pênalti polêmico, e existem erros que são, digamos assim, maiores, com consequências ainda mais pesadas no jogo. Você tem um time que fica com um homem a menos, com 10 minutos, e um pênalti contra si, são 2 porradas numa jogada só. Aquele soco do Mike Tyson que ele deixava o cotovelo junto. Acerta aqui e aqui. É um nocaute duplo, né? Eu acho até que o time do Flamengo fez algo que a gente dizia que durante a semana, que eu já esperava, que eles iam correr, que eles iam lutar, o time não teria uma postura banana, como teve muitas vezes no passado, porque querem a efetivação do técnico Maurício Barbieri. Os jogadores o querem. Então, a única maneira de fazer com que esse técnico jovem, sem grande experiência, seja mantido no cargo e posteriormente efetivado, como aconteceu em 2016 com o Zé Ricardo, é vencendo os jogos, ou fazendo bons jogos, vencendo, empatando, pontuando. E aí, os jogadores acabam se empenhando. Acho que foi até o que aconteceu, em que pesa aí a fragilidade técnica do time do Vitória, que realmente é um time fraco. O Flamengo, acho que lutou bastante, jogou muito tempo com um homem a menos, mas o jogo ficou muito comprometido pelo erro de arbitragem. O Salve daqui a pouco vem aí, a gente pode se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Não foram poucos, né? Teve bastante lambança. Já a gente mostra em detalhes os melhores momentos, foram muitos, né? Os piores também, de Vitória e Flamengo. Mas antes a gente vai para Salvador, estádio Barradão. Quem está por lá? Gabriela Moreira. Fala, Gabi, boa noite. Boa noite, Dudu. Boa noite a todos no estúdio. Pois falo aqui do Barradão, estádio que está no calor dos fatos aqui. Muita reclamação, sobretudo da torcida do Flamengo, mas obviamente que também a torcida do Vitória não gostou nada do segundo gol impedido ali, o lance em que o William Arão estava impedido. Antes já era a torcida do Flamengo que reclamava de Wagner Reuey pela expulsão de Everton Ribeiro e, consequentemente, o pênalti marcado. Wagner Reuey, Sávio vai trazer mais informações a respeito dele, que é árbitro FIFA, pelo 2º ano é árbitro FIFA, portanto esperamos que ele tenha esclarecimentos a dar. Vamos ver como é que a CBF também vai se pronunciar, a comissão de arbitragem, e a gente aqui do meu lado, eu espero conversar
com os dirigentes rubro-negros para saber um pouco o que eles pretendem fazer. No intervalo, a gente tem notícias de que dirigentes estiveram ali tentando conversar com a arbitragem, reclamando bastante. Então a gente vai tentar falar com os dirigentes por aqui para saber essa repercussão aí de bastidores de uma estreia muito conturbada do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Tecnicamente, vocês vão analisar aí profundamente a partida, mas acho que a gente pode dizer sim que o trabalho de Maurício Barbieri ficou bastante comprometido, né, com toda essa confusão, o time sem um dos jogadores desde os 10 minutos do primeiro tempo. Uma substituição, vou fazer questão de perguntar a ele, a saída de Paquetá, que até então vinha sendo o principal jogador do Flamengo, que mais avançava com a bola e mais criava chances de gol. Um pouco antes dele ser substituído por Giovani, ele já em alguns momentos caía no campo depois de fazer longos tiros ali pela lateral esquerda. Então, talvez tenha sido aí uma substituição para poupar o jogador para a partida de quarta-feira que vem, diante do Santa Fé, pela Libertadores da América. A torcida do Vitória também não está satisfeita com o rendimento do time, sobretudo porque ficou com um jogador a mais os 2 tempos praticamente, e mesmo assim não conseguiu sair daqui com a vitória sobre a equipe do Flamengo, estreando em casa. Talvez fosse essa uma grande oportunidade, sobretudo com um homem a mais, em vantagem numérica dentro de campo. O Flamengo vai dar entrevista coletiva ao Maurício Barbieri dentro do gramado, então a gente já vai se posicionar lá para trazer para vocês aí as explicações da estreia do interino técnico do Flamengo neste resultado de 2-2 por aqui no Barradão. Dudu? Combinado, Moreira. Obrigado pelas informações. Foi ali em cima do Juan que nasceu este segundo gol do Vitória. 2-2. Breiler Pires, por favor, dê o ar da sua palavra. Deixa o menino de Tocantins brilhar no nosso programa, tudo bem? Grande Dudu, tudo bem? Boa noite, Mauro. Boa noite, Antero. Um jogo hoje que, como o Mauro falou, difícil de analisar pelos 2 eventos atípicos. Já começa com um gol do Flamengo, um gol relâmpago. E havia depois o pênalti bizarro marcado, o árbitro muito perto, ainda assim entendeu que o Everton Ribeiro tocou com a bola na mão. Se a gente observar o lance de longe ou da TV, pelo movimento do Everton, dá até para, num primeiro momento, achar que foi um toque com a mão, mas o árbitro estava muito perto e não conseguiu enxergar. Eu acho que havia muita expectativa pelo trabalho do Maurício Barbieri, de ver alguma coisa, assim, nesse pouquíssimo tempo ele já conseguiu dar alguma cara a esse Flamengo, mas o trabalho dele, primeiro, foi prejudicado por um pênalti que não existiu, e depois a falha que foi compensada com um gol impedido, no toque do William Arão, no primeiro lance, estava impedido, e também por uma falha do Juan, uma falha até incomum, para o zagueiro como o Juan. Então é difícil a gente analisar. Até muitos torcedores podem estranhar as substituições que ele fez. A primeira colocou o Giovani no lugar do Paquetá, mas o Paquetá se esforçou bastante. Para mim foi o melhor jogador do Flamengo na partida, o que mais buscou. Não, antes ele tirou ele tirou o Dourado, né? Ele fez uma substituição para tentar compensar, né? Mas essa até que eu acho que, sei lá, teria mantido o poderia ter esperado um pouco, mas no caso do Paquetá, acho que não havia o que fazer, ele saiu visivelmente exausto e depois, já no fim, tirou o Vinícius Júnior para a entrada do Pará. E aí o torcedor, poxa, mas ali dava para buscar. O Vitória muito frágil, demonstrou os erros que vem demonstrando desde o começo da temporada, uma defesa muito frágil, que se desarticula logo no primeiro lance do gol do Paquetá. Então, um time muito limitado. Wagner Mancini vai ter trabalho para consertar essa equipe, que mesmo com um jogador a mais não conseguiu se impor, em momento algum conseguiu colocar a bola no chão, ensaiar uma pressão sobre o Flamengo. E no caso do Vinícius Júnior, um jogador que ainda toma muitas decisões equivocadas, errou muitos passes na partida. Acho que o Vinícius se precipita demais em alguns lances e acabou sendo substituído, embora ele tenha sofrido a falta que deu origem ao segundo gol do Flamengo. Foi dele também o passe para o gol do Paquetá, né? Dele assistência, mas acho que ainda é um jogador que precisa ser lapidado. É difícil tomar a decisão de tirar o Vinícius Júnior, porque numa jogada ele pode desbaratar uma defesa inteira, mas acho que hoje ele não fez uma boa partida, apesar de ter sido decisivo nos lances de gol do Flamengo. Breiler, esse bate-bola está só começando, mas eu já posso te dizer quem vai ser o MVP hoje. Quem vai falar mais?
quem ficou até um pouco mais de tempo na maquiagem para poder retocar, porque ele vai aparecer para todo o Brasil. Salve Orley, Night Show. Salve Espínola, já chegou. Ele tá vai preparado para falar? falar um bocado, para gastar saliva, para dissertar sobre Wagner Hillway e seus Blue Caps, que estão de azul lá. Olha lá, Maurão. Sim. São os Blue Caps mesmo. Tudo bem, Salvio? Boa noite. Cartão de visita terrível do Campeonato Brasileiro da Arbitragem, Dudu. Boa noite para você, boa noite aos amigos, boa noite ao fã de esportes. Realmente, já no jogo Cruzeiro e Grêmio, já no Barradão, a CBF optou em não colocar o árbitro de vídeo, mas tem o árbitro adicional, a equipe é grande. Está aqui, a arbitragem do Mato Grosso, o árbitro FIFA, como a Gabriela Moreira acabou de trazer, segundo ano do Wagner Hillway como árbitro internacional, como árbitro FIFA, seleto grupo de árbitros. Só um parêntese, Salvio. Se cortasse a grana que se gasta com assistente adicional, os castanheiras, se somar a economia feita ao longo do campeonato, não dá para bancar um VAR? O investimento é muito pequeno em relação ao VAR, porque você já tem o adicional e esses adicionais passam a ser o custo como árbitro de vídeo, como pessoas. E aí você só tem o gasto com tecnologia, com equipamento, não tem o gasto com a substituição. E aí reduz bastante o custo. Essa conta não foi feita, Dudu. Quando foi apresentado aos clubes os 20 milhões, não foi feita essa conta do que se já economiza hoje. Poderia ter reduzido isso, porque foi uma reunião assim, é melhor não aprovar, é melhor a gente não gastar, vamos levar só coisa ruim. Levou coisas que a FIFA poderia não aprovar, na International Board aprovou, que tinha dificuldades e que tinha um gasto de 20 milhões. Foi feita uma planilha para, vamos ouvir um não. E depois nós vamos trazer até uma tela. Agora também esses 20 milhões aí poderiam também, se os caras quisessem dar uma apertadinha, reduzir legal, não podia não? Já reduziria com esse custo que já tem aqui, ó, que não foi tirado da planilha. Esse custo dos dois está nos 20 milhões. E já tem esse custo, já deveria ter reduzido. Desculpa, eu não entendi. Já tem o custo de 2. Nos 20 milhões, somou o árbitro de vídeo. Então, mas tiraria esse daí. Tiraria esse aqui. Quer dizer, que não se sabe quanto, mas é passagem, diária, né? Que teria no árbitro de vídeo. Então também teria, né? Então era o seguinte, vamos trabalhar com a hipótese aqui, bem hipotético, que o gasto aqui é em torno de 5 milhões. Então, o árbitro de vídeo seria 15 milhões. Não, hipotético. Tá claro. Salve, você vai mostrar aí entendi agora. Os lances em detalhes, mas nesse caso do jogo entre Vitória e Flamengo, a gente está falando de erros primários, erros básicos e muito claros. Aí não é o caso não só de discutir o VAR, mas também de discutir o investimento em arbitragem, em preparo, porque esses lances são muito claros. Né? Eu não sei o que o Salvio vai dizer, mas eu vou fazer só um exercício de ilusão de ótica. De lance rápido, mesmo o árbitro estando perto. O movimento instintivo do Everton faz assim, sabe? Para mim, isso é o que levou ele ao erro. Erro. Isso aqui... Tá, mostra. Aqui... Você vê que ele nem está vendo direito, é isso? Nem está vendo direito. O árbitro, nesse momento, ele tem que se posicionar... Não, ele já foi, ele já está lá dentro. Não, ele tem que se posicionar aqui, ó. Aqui que é o ângulo de visão dele, ou mais para cá ou mais para cá. Ele vai ter uma visão melhor. Basicamente, até pela CBF, eu tive um treinamento sobre isso há uns 15 anos atrás, mostrando o que é ilusão de ótica, por que você sofre com a ilusão de ótica. Ela existe, é uma coisa que existe. Claro. Corrida exagerada, falta oxigênio no cérebro. Para que essa corrida? Essa corrida é um erro técnico do árbitro, porque isso vai faltar oxigênio no cérebro, porque ele correu desnecessário. O Salvio, o adicional estava bem posicionado, também poderia ter dado uma assistência. Boa. Marcelo Santos poderia ver que realmente a bola não bateu. Independente, Antero, do Everton Ribeiro fazer esse gesto com a mão, é uma ciência também apitar um jogo de futebol, tem uma técnica. E ele aqui infringiu na técnica. Eu não queria nem ficar só nos dois lances. Se nós pegarmos os 90 minutos do jogo, as decisões que foram, lógico que depois disso o jogador fica sabendo, e tá lá, o adicional muito próximo, né, Dudu, como você falou aí, e não dá nesse momento para que a arbitragem fique todo mundo cuidando do mesmo assunto. Tem que dividir as tarefas, o adicional, o assistente. Estava com o Mauro César olhando o jogo, por mais que aqui a gente fale de 6 olhos, o assistente, o adicional e o árbitro, alguém tem que ver isso. Alguém tem que ver. São 12 ao todo, né? E ao todo 12. Mesmo quem está do outro lado, se tiver essa convicção e estiver olhando, é divisão de tarefas. Cada um cuida de alguma coisa. O Salvio, e a maneira como o Everton cai também? Isso ajuda. Ou seja, se bate na mão,
É uma situação, a bola Defesa. bate no rosto dele. Ele é nocauteado praticamente. Ele não é nocauteado porque ele fica acordado, mas é uma bolada na cara. A maneira como ele cai também. um knockdown. O que eu acho curioso é o seguinte, toda vez agora que tem um erro de arbitragem, se tivesse o VAR, então não tem mais responsabilidade. Esses caras, eles ganham dinheiro, eles são profissionais. Essa história de que os caras têm que ser profissionais, eles são profissionais. Só que eles têm 2 empregos em geral. Muitos têm 2 empregos. O cara é professor, tem um comércio, faz sei lá o que da vida e tal, e trabalha também com arbitragem. E ganha dinheiro para isso. Ele tem um profissional para recorrer. Então eles não precisam mais acertar. O impedimento no gol do Flamengo é absurdo. Uma bola parada. O Arão está ali há uma semana impedido. Precisa do VAR para ver isso? É claro que não. É evidente que não. Virou uma muleta. Não se usa o VAR no Brasil e já é muleta para arbitragem. Tadinho, ele não vai enxergar porque não tem o VAR. 2 erros ridículos. Não é possível que tantos olhos não consigam ver o que o Breler falou é verdade. São 2 erros que o VAR necessariamente não precisaria existir para zerar. É um impedimento grotesco. Não, mas para mim o que eu lamento é o seguinte... O outro é uma pancada na cara que dá para ver que foi na cara, não foi no braço. Mas o fato é o seguinte, existe agora esse recurso tecnológico, foi proposto, e aqui um dos que estavam em campo hoje votou a favor, o Flamengo, não é? O Flamengo votou a favor, o Vitória votou contra. Então, o que a gente mostra que, antes não havia, né? Antes ficava realmente essa discussão, tem, não tem, se tivesse uma tecnologia. Agora existe. Quer dizer, claro que ela não pode ser usada como muleta, como você está dizendo, Mauro, mas se existe e foi proposto, é um absurdo. Poderia ter, mas assim, é o seguinte, Antero, a partir do momento que não tem, os caras estão indo... Então eles devem fazer o seguinte, olha, não apito mais, sem VAR eu não apito mais. Vou cuidar da minha lojinha, vou dar aula na minha escola, vou dirigir meu Uber, vou fazer outra coisa da vida. Mas não, os caras aceitam apitar. Se eles aceitam apitar, eles têm que acertar mais. Sabe, eu vejo muita gente, às vezes, perdoando os árbitros. Falando de um árbitro FIFA. Coitado, ele não tem o VAR para ver. Que aqui da cabine, o colega agora escreveu, daqui da cabine eu vi isso, da cabine. O árbitro não apita da cabine, amigo. O árbitro apita dentro do campo. Ele tem que buscar o melhor posicionamento. O Salvo vive explicando isso aqui. Para ter a visão ideal da jogada, o outro ali, o Castanheira atrás do gol ali, ele fica pertinho. O Bandeira, ele corre na direção da bola. E tem uma técnica, tem toda uma situação que os caras são preparados para isso. Não são caras que estão passando na esquina, vem aqui apitar um jogo. Não, eles são profissionais, eles recebem dinheiro para fazer isso. Sobre o assistente adicional, bota de novo, por favor, a imagem aí para o Sálvio, o posicionamento do adicional. Como é uma função relativamente nova, ele pode se mover até que ponto? Qual que é o posicionamento ideal para ele num lance como o do pênalti marcado, que não foi pênalti? Como ele deve se comportar ali para poder colaborar com a arbitragem? É importante, Dudu. Existe... Sálvio, um minutinho antes que o Barbieri vai falar, já você complementa para a gente. Vamos acompanhar o Maurício Barbieri, o técnico do Flamengo. Vamos lá? Queria que você falasse inicialmente sobre o árbitro, que acabou interferindo diretamente no resultado, né, em 2 lances, um pró e outro contra o Flamengo. Faz uma avaliação do que aconteceu hoje aqui. Eu acho que o lance inicial definiu muito do que se tornou o jogo depois, né? Pela própria expulsão, isso condicionou um pouco o jogo. Eu acho que de repente é uma questão a se repensar do árbitro de vídeo. Acho que talvez ajudaria e nesse caso que você citou, ninguém sairia prejudicado, né? Se a gente pudesse ter acesso a esse lance aí. Acho que ele foi infeliz nas decisões, mas não há o que fazer agora. Barbieri, tecnicamente, como é que você avalia o comportamento da equipe? O que você pediu para eles em campo aconteceu? Essa equipe já está bem perto, bem parecida com o que você quer em campo ou ainda falta muitos ajustes? Olha, eu acho que a equipe se comportou muito bem diante da circunstância que a gente entrou no jogo. Mais de 80 minutos aí com um jogador a menos. Se eu não me engano, o Diego Alves fez uma defesa no segundo tempo, né? A gente teve possibilidade de fazer o gol, fizemos o gol. Se entregaram em campo, uma atitude irrepreensível. Eu acho que até a própria torcida reconheceu isso no final, aplaudiu os jogadores. Então, eu fico satisfeito com o que a gente conseguiu apresentar dentro da circunstância do que foi o jogo. A substituição do Paquetá pelo Giovani foi uma substituição técnica ou foi por alguma questão de desgaste? O Paquetá estava um pouco desgastado e a gente entendeu que o Giovani ali atuando pelo lado esquerdo podia ajudar mais. A gente tinha mais velocidade com o Vinícius no contra-ataque. Foi mais, mas o que pesou mais foi a questão do desgaste. Pegando esse gancho sobre substituição, queria que você falasse a respeito logo daquela primeira mudança, com 26 minutos, tirando o Dourado, né, e colocando o William Arão. A gente foi obrigado a fazer a substituição pela circunstância do jogo, né? A gente precisava se resguardar um pouco mais e ganhar velocidade para o contra-ataque, que é o que ia aparecer.
O Dourado é um excelente jogador, tem ajudado bastante a gente, mas o jogo foi por um caminho que não ia favorecer a ele, por isso a gente fez a mudança. Barbieri, quanto que essa expulsão, aquele lance, acho que foi fundamental no jogo, atrapalhou no seu esquema, que você vem trabalhando aí ao longo de 2 semanas? E para Libertadores, já pensando em Libertadores, Paquetá chega a ser algum problema? O esquema é esse mesmo que iniciou o jogo hoje? Como eu disse, o pênalti e a expulsão logo no início condicionaram muito o jogo, né? O que a gente tinha de proposta. E aí dentro do que a gente conseguiu apresentar, eu acho que a gente se comportou muito bem. Em relação ao próximo jogo da Libertadores, a gente vai ver com calma, vamos avaliar os atletas agora, ver como é que eles vão se apresentar e para a gente poder tomar a decisão em relação ao jogo do Santa Fé. E a saída do Everton? O que você tem a falar? O jogador vai fazer muita falta, te atrapalha muito no esquema? O Everton é um grande jogador, vinha nos ajudando, mas a gente tem um grupo muito qualificado e acho que a gente tem que olhar agora para quem está no Flamengo, né? Dar oportunidade àqueles que de repente vinham tendo um pouquinho menos de oportunidade e dar oportunidade para esse grupo que é muito qualificado e acho que é isso. Só pegando esse gancho sobre o Everton, então para você a diretoria já passou algo de fato, ele já não é mais jogador no Flamengo, já está negociado com o São Paulo, como é que você está trabalhando o nome desse jogador? Olha, até onde a gente entende, o clube já foi notificado e isso está correndo aí, a negociação deve se fechar aí, né, nos próximos dias. Nós conversamos com o Everton entendeu que não tinha condições de vir para o jogo. E mais uma vez, como eu falei, a gente tem um grupo muito qualificado, um elenco muito forte e a gente fez a opção por aqueles que estão no grupo, a gente está olhando para quem quer estar no Flamengo hoje. Em relação ao substituto do Everton nessa partida, o Vinícius Júnior, esse jogador ele já está maduro para fazer essa função? É uma função um pouco, ele tem características um pouco diferentes da do Everton. Como é que você pretende suprir essas características que são diferentes, sobretudo na marcação? O Vinícius contribuiu muito na marcação durante o jogo todo, ele vem evoluindo nessa questão nos treinamentos, é um jogador agudo como é o Everton, acho que ele entrou muito bem, acho que jogou muito bem e deu conta do recado. Em relação à sua função, hoje foi sua estreia oficial, né, como técnico interino, a gente tem essa informação de que você continua como interino. Como é que você está diante disso? Como é que está a sua conversa com a diretoria a respeito? Obviamente que já foram tratados aí os detalhes disso, então eu queria que você falasse um pouco pra gente. Você é o técnico interino e essa posição é confortável para você? Olha, essa questão está com a direção, é uma decisão da direção. Eu sigo muito feliz e motivado de poder estar trabalhando no maior clube do Brasil e estou pensando dia a dia em poder contribuir e melhorar a equipe e estou satisfeito com a evolução que a equipe vem apresentando. Obrigado, senhores. Boa noite. Obrigado, professor. Obrigado. Boa noite, senhores. Obrigado também aí para Gabriela Moreira, que deu uma de Cícero Melo, você viu? Era o 8 perguntinhas em uma, só deu Gabi na coletiva. Parabéns a Gabi pelo grande trabalho. Antes do Salvio falar sobre o posicionamento correto do assistente adicional, quero ouvir de vocês as primeiras impressões do Barbieri, não só pelas mudanças que fez, mas também você tem que lidar com a imprensa e Flamengo é um bombardeio diário. Ele está saindo bem nesse contato? Foram boas as explicações para as mudanças? O que você achou, Antero? Você sentiu que o Barbieri está pronto para segurar esse rojão? Ele ainda tem... Não, ainda ele vai ter de se acostumar mais a esse tipo de pressão, de pergunta, de elogios, de críticas. É um processo de aprendizagem. Eu falei algumas vezes e repito aqui, só vai ser possível saber se de fato ele é bom, se ele é um técnico para ser confirmado pela direção do Flamengo, se a direção do Flamengo respaldá-lo, não ficar só naquela, não, é ele aqui sim, mas continuar procurando alguém na primeira oscilação, deixa o cara sair. Aí ele vai sentir também no dia a dia, no contato com seus patrões, né, se está com moral ou não. Porque ele é jovem, mas é um cara que já rodou muito. Sim, rodou bastante. Eu lembro do bate-bola antigo ainda, outro cenário, dele aqui como técnico do Red Bull, que pode não ser um time comparável ao Flamengo em termos de massa, mas lhe deu rodagem também. Tem uma baita estrutura. Deu rodagem. Então, mas agora também a questão da exposição é muito maior. Muito maior. É muito diferente. Você mesmo, assim, na prática ele foi aprendendo, né, no dia a dia dele. Agora, lidar com imprensa, com pressão, com torcida e tal, é diferente, não tem nem comparação. Mas hoje também senti nele, assim, um técnico foi surpreendido com a falha da arbitragem, com a necessidade de mudar
dentro da lógica dele, achou que era o correto, né? Talvez pudesse, outros técnicos também mais experimentados, talvez também saíssem nessa, não, quero recompor aqui o meu setor, meio campo, o sistema defensivo e saca um atacante. Né? O Dourado não tem essa mobilidade que o Flamengo ia precisar, mas talvez pudesse especialmente para exigindo um pouco mais do Diego ter essa mobilidade. Mas enfim, é uma substituição que ela não é condenável, porque outros técnicos experientes também talvez fizessem. Mas acaba sendo prejudicado. Acho que primeiro a gente tem que dar um crédito para ele, né, de confiança, esperar o trabalho dele. E segundo, o de hoje é diferente. Ele já começou com 16 segundos. Opa, 1-0, beleza. Agora o caminhão é para cima do Mancini. Aí com 10 minutos, um pênalti, uma expulsão, fica a preocupação. Fica a preocupação de, bom, pelo menos vamos ver se a gente não tem um prejuízo. Sai daqui com um empate que será um prejuízo menor. Tem que dar mais um tempo. A explicação dele para as alterações, você gostou? Você achou que ele mexeu bem no time? Eu achei que o Paquetá estava meio pregado mesmo. O Blair destacou bem. O Paquetá talvez o torcedor, né, fica mesmo preocupado. Tirou o Paquetá. E tem um jogo quarta-feira, né? É um jogador importante. Tem um jogo da Libertadores na quarta-feira. Acho que faz sentido. E o Giovani não entrou mal, acabou até participando do segundo gol. O gol foi numa banheira danada do Arão, mas o Giovani que cruzou para o Hever cabecear para o gol. Acabou tendo uma participação importante. O jogador que veio do banco participa do gol, o técnico acabou acertando de certa forma. A situação dele é uma situação muito clara. O presidente do Flamengo quer que ele continue, sonha com o novo Zé Ricardo. Não sei se ele sonha com o novo Márcio Araújo, mas com o Zé Ricardo ele sonha. E o novo Márcio Araújo, aliás, o novo Zé Ricardo é o Maurício Barbieri. Os jogadores querem também esse técnico, está muito claro. Tanto que correram hoje e vão continuar correndo, vão lutar por ele para que ele seja efetivado. Já o vice-presidente de futebol, o Ricardo Lomba, que vive, embora o discurso oficial seja de que está tudo pacificado, não tem nada de pacificado. É ele aqui do canto do ringue e o Bandeira do outro lado. E junto com ele, o grupo político Soflá, que sustentava o Bandeira e hoje está meio que rompido com o presidente do Flamengo, que está completamente isolado politicamente dentro do clube. Pouquíssimas pessoas, se é que há alguém, além do Fred Luz, que é o CEO, né, que é um funcionário do Flamengo, não é digamos assim, uma pessoa do cenário político do clube, talvez não tenha mais ninguém com ele. E então é essa a situação. Se o time for mal, claro que o desejo do vice de futebol e daqueles que o acompanham vai crescer. Contrata alguém, tem que trazer um técnico mais cascudo e tal. Se o Barbieri conseguir bons resultados, eu acho que hoje, até pelas circunstâncias, ele saiu sem ferimentos leves, saiu inteiro, entendo dessa maneira, ele vai ficando como ficou o Zé Ricardo. Ele vai ser interino até o momento em que ele... É a mesma história do Zé Ricardo. Puseram naquela época no lugar do Muricy para ver o que acontecia. Foi dando certo, e ele ficou e até lutou pelo título brasileiro. Agora, me chamou a atenção, estava aqui recuperando aqui na rede social e na internet as entrevistas na saída de jogo, o Hever e o Diego não muda a postura. Eu entendo que a gente sempre pede que os jogadores respeitem o juiz durante o jogo e tudo, mas eu não consigo entender a falta de indignação. O que aconteceu hoje, tudo bem, o gol do Vitória, o gol do Flamengo, o segundo, foi um impedimento ridículo, absurdo. Mas o prejuízo para o Flamengo é muito maior. Uma expulsão e um pênalti com 10 minutos pesam muito mais do que um gol impedido. Não tem como comparar. São 2 erros em um no começo do jogo. Você joga 80 minutos com um homem a menos. Então a arbitragem ela prejudicou muito mais o Flamengo do que o Vitória. Ele, de certa forma, tentou compensar, mas não chega nem a compensar. Né? Isso evidencia para mim a falta de força política do Flamengo, prejudicado contra o Emelec, prejudicado contra o River Plate, prejudicado hoje, e perdeu a Sul-Americana num pênalti bem maroto que foi dado para o Independente do Maracanã. O Flamengo não tem força política. O Flamengo não mandou ninguém no sorteio da Sul-Americana na Conmebol no Paraguai no passado. Pode isso, Salve? Você nem sequer ir à reunião? Pelo amor de Deus, para se acompanhar, saber como vai ser. O Salve sempre fala sobre isso. Escala de arbitragem, existem várias situações. Você pode ter, de repente, árbitros caseiros apitando seus jogos em casa. E árbitros que têm peito para marcar qualquer coisa apitando seus jogos fora de casa. Né? Aliás, o contrário, né? Árbitros caseiros quando você sai e árbitros mais duros quando você está em casa. Esse tipo de coisa acontece. Tem sorteio, mas tem um perfil. Então, assim, tudo isso depende muito de acompanhamento, de marcar em cima, de conhecer as pessoas, saber qual é o perfil de cada árbitro. Mas o mundo ideal, isso não existiria. O mundo ideal não existe. Estamos muito distante disso. Aí os jogadores importantes, como o Diego e o Hever, saem perdoando a arbitragem. Tinha que sair criticando a arbitragem. Com classe, com categoria, usando palavras adequadas, sem xingar ninguém. Mas falando, o árbitro nos prejudicou e tal. Mas não, coitado, ele não viu, não sei o quê. É um conformismo, uma bananice impressionante. Falta sangue, falta, sabe, indignação. Mais indignação. Indignação. Os caras estão em campo, aí, nós jogamos muito bem, lutamos muito, sem dúvida. Mas dá para falar as duas coisas. Olha,
Começo do jogo, muito prejudicado, foram duas decisões em uma que prejudicaram o Flamengo. Ok, mas o time lutou e tal, de fato lutou, merece elogio, os jogadores jogaram com empenho e conseguiram um ponto, poderiam ter perdido. Tem também o detalhe da fragilidade do adversário, o Vitória é um time muito fraco, né? Que o Inter, aliás, venceu com o frango do goleiro na Copa do Brasil, o que também é preocupante para o Internacional, né? Um rápido parênteses. Então, acho que essa característica é que não muda. Conformismo, aceitação da derrota, aceitação da arbitragem nociva ao clube. Você não vê isso em outros grandes clubes no Brasil. Às vezes até passam do ponto, mas eu acho até melhor que passe um pouco do ponto do que você ser banana. E aceitar que as pessoas prejudiquem, que a arbitragem erre, e você está sempre perdoando. Emelec, uma bola na mão. Teve também um jogo no Carioca, que o Flamengo foi beneficiado. 1-0 do Botafogo, um impedimento do Rodolfo. Um jogo que não valia nada. Os jogos que valem, o Flamengo tem sido prejudicado, mas eles sempre aceitam. E o presidente erra na mão. Porque vai ali brigar no vestiário, no corredor, não é isso. Lugar certo para brigar. Vai na CBF, vai lá, briga, como o Salvo estava até lembrando, o Eurico Miranda, que não é exemplo para muita coisa, mas quando o Jô fez um gol de mão, ele acampou lá na CBF no dia seguinte. Mas, chegou lá antes do Marco Polo. O que acontece? Preventivo e não remendativo. Exato. Assim, eu não estou defendendo que a arbitragem ajude o clube algum. Mas se você não acompanhar em cima... Você tem que conseguir um mínimo de respeito. Você é mais facilmente prejudicado. Na Libertadores, alguém prejudica o River e o Boca Juniors facilmente? O Boca especialmente. É fácil prejudicar o Boca? Não é fácil. Se o árbitro errar contra o Boca, ele sabe que as consequências são muito maiores do que se prejudicar o Flamengo, por exemplo. E o cara agora é presidente da República, até o ex do o Macri. É complicado mas também não vai vários níveis. Mauro, que nem clube grande, importante, numa fase de glórias... tinha no seu corpo diretivo um ex-figurão de uma importante federação aqui do Brasil. Informação sem nenhuma dica. O Salve vai lembrar quem é. O Salve cuidava bem da arbitragem. O Salve está rachando o bico. Não vou pedir para ele entrar em detalhes para ele não se comprometer. Daqui a pouco uma informação muito importante sobre o Vinícius Júnior vai ser trazida pelo Mauro César Pereira. Esse time botava os outros adversários no chinelo. Salve Spínola! Aonde tem que ficar o assistente adicional? O que ele poderia fazer para ajudar o árbitro Wagner Hillway a não cometer essa lambança que mudou a história de Vitória e Flamengo? Me conta. Ô Dudu, você está aqui, né? O árbitro adicional, a FIFA, International Board, define esse posicionamento. É do lado do Bandeira ali. No Campeonato Carioca, nós trouxemos aqui várias vezes, a Ferge pede para o adicional ficar aqui. O Everton Ribeiro até corre para cá procurando o árbitro adicional no lance do pênalti, e aí depois ele vê que está no lado invertido. Mais perto dele ainda. Mas a função do árbitro adicional é simplesmente ficar aqui, olhar se é dentro ou fora da área e cuidar desta região. É chamado aqui pela FIFA, na época, na arbitragem, a zona cinzenta para a arbitragem. Aqui tem, estatisticamente, muitos erros de árbitros que não marcaram pênaltis nessa região e por isso que foi definido colocar ali. Não nesse lado, tem um lado, esse. Esse é o lado definido pela FIFA. Eu gosto do lado invertido, como a Ferge fala, só que aqui é legalidade, a FIFA exige que seja deste lado. Aí o árbitro fica com muita dúvida, ele olha até para o adicional, não é função do adicional no impedimento. Esse adicional a gente não queria saber nada, ele falou, não é comigo. E olha o Arão aqui, ó, o próprio Arão também, antes da jogada se definir... Ele olha pro... Olha o Arão aqui, ó, procurando o assistente e se entregando aqui também, falando, olha, o William Arão já quando dá a cabeçada, antes do gol, ele já se posiciona. Aí largaram o árbitro na mão, falaram, você se vira, meu. Procurando. Mas aqui, ó, assim... O cara que olha pro Bandeira se entrega, né? Não tem jeito. Não, mas em alto nível, estando o assistente aqui, não tem problema de camisa, eu poderia até aqui falar, já vi vários casos, Santos e Corinthians, Vasco e Botafogo, o preto e branco, a camisa igual, aqui até a camisa, o uniforme ajuda a arbitragem. Isso aqui é bem distinto para... Põe aquela visão aí pra gente ver como é que ele está enxergando aí. Vamos aqui, lá. Tem que meter a visão aí, ó. Nessa cobrança, e tá aqui, ó, você tem um assistente aqui, ó. Olha isso, Dudu. Mas aqui, né, Mauro? Ele olhou para cá, ó, já ia ver fácil, possível. Que realmente... É muito bola parada, como diz o Mauro, essa é brincadeira. Lado invertido. Quem é o Bandeira aí? Quem é o Bandeira? Quando a cobrança é desse lado, realmente é mais difícil, porque às vezes é pelo barulho, porque ele tem que olhar para cá, não vê a batida da bola. Marcelo Grado, o nome do assistente do Mato Grosso. CBF definiu que vai trabalhar com equipe fixa de arbitragem, que também não ajuda em nada, só atrapalha. Nossa, então quando vê o nome do Wagner Hillway, já sabe que vem junto no kit esse bandeirinha que não marcou impedimento. Meu Deus, que desesperador. Muito mais na facilidade
verdade e copiam a FIFA. Eles acham que o quê? Porque se entrosam, se conhecem, comunicação, é isso? Mauro, Antero, sabe o que acontece? Vou ser pesado aqui, mas eu tenho que ser. Isso é preguiça de quem dirige a arbitragem. Porque você não tem que trabalhar com os assistentes e saber quem trabalhou em qual jogo, qual problema deu. Eu já tenho o pacote, como diz o Mauro. Não vai mais fazer jogo do Flamengo nem do Vitória. É preguiça mesmo. É preguiça. Sabe por quê, Dudu? A CBF falou o seguinte, a FIFA trabalha com o trio fixo. É verdade. Depois da lástima Copa do Mundo na Coreia, Japão, ali foi uma das piores arbitragens que eu vi em Copa do Mundo. A FIFA acabou com o trio de cada país e começou a trabalhar com o trio fixo na Alemanha, onde a arbitragem foi boa. Você lembra quem foi que meteu a mão na Byron Espanha, Moreno. Na Espanha, né? Byron Moreno. Mas ali a é o Espanha, seguinte, depois teve a Itália também. Não, antes a Itália, depois a Espanha, né? Mas ali teve um problema grave. Copa do Mundo, idioma e 30 dias uma competição. Mesmo país, aí sim justifica trio fixo. Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, trio fixo. Está comprovado. Eu trabalhei com o trio fixo, eu trabalhei sem esse trio fixo. Chegou na 10ª rodada, você já não aguentava mais os caras. Não dá certo, campeonato, não dá certo. Os árbitros não gostam, é ruim para o futebol, é ruim para a arbitragem. Até dá para você trabalhar com 3 árbitros. Legal, só se você tiver um entrosamento legal assim demais, não é não? Mesmo assim, Antero, é um encobrindo os erros do outro, entendeu? É um querendo corrigir. Assim, o ideal seria 3 árbitros e 9 assistentes. Aí sim você roda ali dentro. Vai trabalhando ali dentro. Mas isso aqui não traz... Esse negócio de cobrir erros, estou acostumado a fazer isso aqui à noite aqui com o amigão. Cobrir os erros dele. Olha aqui. Cara traíra, né? É que ele tá aí, depois ele tá aqui. Daqui a pouco. O volante, William Correa do Vitória, ele relacionou a pressão que o Bandeira de Melo fez no juiz no intervalo com a condução da partida no segundo tempo. Vamos ver aí, aspas para o William Correa. O presidente do Flamengo desceu e pressionou o juiz. Ele voltou para o segundo tempo de uma forma diferente, retraído. A gente sabia que qualquer faltinha, qualquer reclamação, ele iria expulsar um jogador nosso. Daqui a pouco a gente repercute essas declarações porque Wagner Mancini fala ao vivo. Espera aí que o Rubem está encerrando a pasta favorita. Então, pode ir com outra pessoa aqui. Bom, vamos lá. Começou a coletiva aqui. Como é que você classifica uma estreia diante de um Flamengo, tomar um gol aos 28 segundos, a reação de empate, de repente a bola não foi pênalti? Faça um balanço aí aqui nessa coletiva. Foi um jogo um pouquinho atípico do que todos esperavam, né? Porque com 26 segundos acabou saindo um gol numa jogada rápida do Flamengo, né? Que tem um time extremamente veloz na frente. E aí houve aquele lance do pênalti que de onde eu estava eu não consigo precisar o que aconteceu, porque tinha muita gente na frente. Aí eu vi que gerou uma certa reclamação, saiu o gol de empate do Vitória, o Vitória passou a ter um jogador a mais, e passou a circular a bola de um lado para o outro, tentando chegar ao segundo gol já no primeiro tempo. Aí acabou se arrastando dessa forma, várias vezes o Flamengo saiu no contra-ataque e por ser uma equipe de qualidade teve êxito, né, em algumas vezes, né, e levou perigo também. Já na segunda etapa a gente voltou com uma mudança, a saída do Alex, a entrada do Juninho, até para que nós tivéssemos 2 jogadores de cada lado que fizessem a ultrapassagem e chegassem no fundo, porque aquela bola centrada na área, do bico da área, não adiantava. Acabou saindo o segundo gol assim, mas Juan e Hever levariam vantagem. Então a intenção era exatamente que nós chegássemos mais na linha de fundo e fizéssemos essa bola no chão. Aí, de repente, a gente toma o segundo gol num lance que me disseram, porque eu também não vi que estava impedido também. Então foram lances capitais no jogo, mas que fica difícil a gente falar alguma coisa de onde eu estou, né? Eu não tenho as imagens ali, né? E aí o Vitória acabou empatando, acabou dando uma certa pressão no final, né? O Flamengo do outro lado sempre perigoso, com atletas leves e rápidos, né? O jogo foi sendo levado dessa forma, com maior posse de bola até porque tinha um atleta a mais, mas sem muita efetividade. Por quê? Porque esse time fez aquilo que pode fazer, né? Não adianta a gente esperar uma coisa a mais, porque chega um momento onde você tem que ter um atleta que tenha drible, que rompa a linha,
E nós não temos. A característica dos jogadores é essa, então dentro daquilo que foi feito, os atletas estão de parabéns, porque alcançaram o máximo de que podiam dentro de campo. Lógico que eu saio chateado, porque você ter um jogador a mais deveria ser repercutido numa vitória, mas a gente tem que elogiar o Flamengo do outro lado, que mesmo jogando com um a menos, soube segurar o ataque do Vitória, soube sair em velocidade, tem atletas experientes, rápidos, leves, né? Então foi um bom jogo de futebol. Eu lamento não ter somado mais 2 pontos, mas entendo, porque do outro lado também tinha uma bela equipe. Mancini, o Vitória ficou 81 minutos com um jogador a mais e foi quase um ataque contra a defesa assim, né? Um posse de bola, construção ofensiva, organização. O que é que você viu de positivo nesse time de hoje, na ofensividade? E o que é que pode mudar para as próximas partidas na questão ofensiva também, Mancini? Na questão ofensiva, o fato da gente ter um jogador a mais, a gente fazia com que as duas linhas de marcação do Flamengo tivessem que baixar bastante. E aí nós tínhamos essa bola. O Correia achava muito bem os atletas, ele até errou uma ou outra virada, mas ele achou diversas vezes Rainer de um lado, Iago do outro, Juninho do outro lado, só que faltava exatamente a ultrapassagem, né? Então, em função de termos um homem a mais, a gente deveria conseguir chegar à linha de fundo. Não chegávamos, porque a característica do jogador não é essa, né? Há uma tendência dos atletas que estavam em campo de afunilar o jogo por dentro, de fazer com que essa bola rodasse novamente, né? O Flamengo estava ali esperando e numa outra saída acionava o Paquetá, acionava o Vinícius Júnior, que são atletas rápidos. Eu acho que de uma forma muito simples, ofensivamente hoje, acho que o Vitória ficou devendo um pouquinho, embora tenha dominado a partida porque tinha um homem a mais, mas eu acho que ficou devendo exatamente em cima disso. Nós não tínhamos em campo atletas como Neilton, como Luan, que são atletas que têm 1 contra 1 forte, que acabam por romper a linha de marcação e fazendo com que você gere dificuldade ao seu adversário. Então eu acho que, na minha visão, foi isso. Faltou um pouquinho, mas muito em cima da característica dos atletas. Falou o técnico Wagner Mancini ao vivo nessa edição do Bate-Bola e, conforme prometido, Mauro César Pereira traz agora uma informação importante sobre Vinícius Júnior. Conta aí, Maurão. A situação é a seguinte, o Vinícius Júnior completa agora em julho 18 anos e, como se sabe, ele viaja para Madrid, assina um contrato com o Real Madrid, que ele não tem ainda, porque não pode assinar contrato com um clube do exterior e ser negociado antes de completar 18 anos, e o acordo prevê que automaticamente ele é emprestado ao Flamengo por 1 ano, até metade de 2019. E o Real Madrid poderia, ou pode, né, dentro desse acordo, solicitar o jogador a partir da janela de janeiro de 2019, ou não. Hoje, no meio do ano, o Vinícius vai embora se 2 partes quiserem, no caso ele, o Real Madrid, ele, o Flamengo, enfim. Mas existe uma terceira situação, que é o Flamengo chegar no meio do ano e falar para o Real Madrid: eu não quero ficar com o Vinícius Júnior, leva ele embora. Por que o Flamengo faria isso? 1/3 dos 45 milhões serão pagos pelo clube espanhol apenas quando o Vinícius for definitivamente para a Europa, para a Espanha. Então, se o Flamengo disser que não quer o jogador, o Real já tem que pagar essa quantia que falta. Hoje, eu conversei com uma pessoa que está bem aí acompanhando de perto toda essa situação, a chance é de 50% disso acontecer. Mas se o Everton for realmente vendido para o São Paulo, que deve acontecer, esse percentual diminui, porque aí entra dinheiro no Flamengo e a necessidade, entre aspas, de repente negociar não, antecipar a ida do menino para a Espanha para receber rapidamente esse dinheiro, ela diminui. Obviamente, ninguém vai confirmar isso, não vai sair nota oficial do Flamengo dizendo isso é uma informação de bastidor, mas é essa a situação. Se isso acontecer, será um absurdo, né? O Flamengo já pegou, não todo o dinheiro, porque tem aí impostos, comissões, etc., mas já foram 30 milhões de euros. E é um clube que está sendo bem gerido, todo mundo fala isso. Então, me parece que o Flamengo não depende desesperadamente desse dinheiro, né? Não importa se é o último ano do mandato do Bandeira de Melo, isso aí é outra história. O Flamengo tem que procurar contar com o menino o maior tempo possível. Agora, com a saída do Everton, a tendência é que ele fique mais tempo em campo. E que ele tenha mais oportunidades ou vire titular. E ele é um jogador ainda muito verde. Mas ainda assim, o gol hoje do Paquetá, ele participou. No segundo tempo ele perdeu uma chance, poderia ter feito um gol. Ainda faz escolhas erradas, se equivoca em alguns momentos, mas ele é muito verde. Mas ele é muito talentoso também. O jogo lá do Emelec ele resolveu, entrou e resolveu. Ele oscila muito, tem altos e baixos. Natural para a idade. Que é natural nessa idade. Mas é para o torcedor ficar atento. Existe a possibilidade de o Flamengo não querer o jogador,
Mas, não porque não queira, mas para poder receber mais rapidamente o dinheiro, né? Como o Everton pode ir embora, isso daria uma injeção de grana nos cofres do clube e aí diminuiria essa possibilidade, essa chance dele ir embora mais cedo, ela se reduziria. O Real Madrid, no momento, não tem interesse que ele vá. Ele não vai jogar no Real Madrid nesse momento. O Real Madrid quer que ele amadureça. E entre ficar no Flamengo jogando no habitat natural dele e colocá-lo emprestado no Albacete da vida, é melhor ficar no Flamengo. Aqui ele tende a se desenvolver mais do que ficar no pequeno clube espanhol, por exemplo, um time tomando pancada, Castilha, né? Tomando goleada, jogando com um time fraco, talvez isso até retarde a evolução dele. Mas essa é a situação de momento para a gente acompanhar, né, nos próximos meses, né, até julho desse ano. Eu vou querer saber do Antério e do Breler se o Vinícius está pronto, se está maduro, se é legal mandar ele embora para pegar esses 15 milhões de euros já no meio do ano, porque agora eu vou lá para Salvador, Gabriela Moreira chamando para ouvir o Rodinei. Correr quase 90 minutos, você somando com os acréscimos, quase 90 minutos com um jogador a menos, mas agora é bola para frente, é voltar pro Rio, descansar e pensar numa decisão que a gente tem quarta-feira. Desculpa insistir nesse assunto, mas revolta vocês, ou passa pelo menos uma inquietação, ver alguns jogos seguidos em que o Flamengo tem sido prejudicado pela arbitragem, em competições nacionais, em competições internacionais. Eu sei que é difícil para o jogador se manifestar em termos de bastidores, mas incomoda? Com certeza incomoda, revolta, mas como eu disse, a gente tem que entrar em campo, defender as cores do Flamengo em busca da vitória e esquecer um pouco a arbitragem e ir em busca apenas dos resultados positivos. Muito obrigada, Rodinei. Vamos ali falar com o presidente do Flamengo nesse momento? Você está ouvindo? Os dois lados, mas o Flamengo foi prejudicado em alguns jogos muito importantes nesse ano, né? Como na estreia na Libertadores, depois contra o Emelec e agora novamente, na estreia do Campeonato Brasileiro. Né? Sim, onde é que está o outro lado? Né? Você erra para os dois lados, só se ele dizer, ele errou de um lado do campo no primeiro tempo, quando não marcou o pênalti para o Rodinei, e do outro lado, quando ele marcou aquele pênalti e expulsou o jogador da manhã, mas sempre contra o Flamengo. Né? No caso do River Plate também foi um erro humano, né? Foram 3 erros humanos, né? Pode acontecer, mas aconteceu só contra nós. Né? Contra o Emelec, felizmente a gente não conseguiu ganhar o jogo, mas teve aquele lance logo no início do jogo, também clamoroso. Então, o que vai fazer o quê? Né? É uma pena que a gente não tem o árbitro de vídeo, porque se a gente tivesse, né, pelo menos ia ficar tão claro, né, esses 3 lances que eu estou comentando aqui, que o juiz não teria outra alternativa senão marcar os lances corretamente. Bandeira, qual que foi a tua cobrança naquele momento do intervalo, que até gerou uma confusão ali na saída dos árbitros? Não, eu não falei nada na saída do intervalo, eu simplesmente quis estar ali presente e conversei rapidamente com o Damiani, até porque o Vitória não tem culpa de nada, né? Certamente não foi ele que pediu para ser beneficiado, mas infelizmente nós fomos prejudicados. O voto do Flamengo em fevereiro foi a favor do árbitro de vídeo, então, e queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você acha que vai demorar muito para isso ser implementado no futebol brasileiro? Eu espero que não, né? As coisas estão acontecendo de maneira a tornar cada vez mais urgente, né, a implantação, pelo menos desse instrumento que busca minimizar os erros de arbitragem. Né? Se tivesse valendo, certamente hoje a gente não teria tido o prejuízo que o Flamengo teve aqui. São 2 pontos que nós perdemos que vão ficar para sempre, vão ser 38 rodadas e nós vamos carregar, né, o prejuízo que nós sofremos aqui hoje. Presidente, você pretende conversar com a CBF para uma cobrança, para que isso não se repita ao longo do campeonato? Esse tipo de erro tão claro se repita ao longo do campeonato? É a primeira rodada, a gente já começa com o árbitro FIFA tendo uma participação muito direta no resultado. É claro que eu pretendo, né, mas eu fui várias vezes lá, né, não sei, aí vocês têm que avaliar se adianta ou não, né? As imagens são tão claras que eu acho que certamente a comissão de arbitragem já deve ter recebido. Mas acho que é minha obrigação fazer um protesto formal. Vou fazer, se vai adiantar, nós vamos ver, né? Agora não dá para voltar atrás, né? E recuperar o prejuízo que nós tivemos aqui hoje. O Flamengo vai pedir o afastamento do árbitro. Os jogadores falaram que ele reconheceu o erro, apesar de ter falado que
que viu na mão na hora do lance, né? Não vamos pedir afastamento de ninguém, porque acho que não nos cabe, mas fico feliz dele ter reconhecido que errou, mas a imagem é clara, ele está de frente com o Everton Ribeiro e é claro que a bola bate na cara dele. Inclusive quando o jogador tira a bola com a mão, a bola é amortecida, a bola bate na cara dele e vai para longe. Isso aí acho que um árbitro FIFA deveria ter essa experiência. E além do que, é mais fácil ver, eu estava no camarote, não posso dizer que não vi direito. Agora ele estava ali na marca do pênalti olhando pro nosso jogador, então eu acho que ele deveria ter agido corretamente e o Flamengo não teria tido o prejuízo que teve. Presidente, para a gente fechar aqui, a situação do Everton, o que você pode falar da negociação com o São Paulo e também sobre o Barbieri? Depois dessa estreia, vai ser mantido no cargo? Não existe nenhuma negociação com o São Paulo. Nós recebemos uma notificação que eles vão depositar a multa e se depositarem, nós vamos ver aí. Mas não estamos negociando com o jogador. Simplesmente o jogador provavelmente está concordando, ou se não tiver, ele pode ficar no Flamengo, ele será sempre acolhido no Flamengo, onde ele já está há muito tempo. Mas se ele quiser depositar a multa e romper o contrato, nós não podemos fazer nada. Sobre o Barbieri? O Barbieri é um excelente treinador, faz parte da nossa comissão técnica permanente e temos toda a confiança nele. Obrigado, presidente. Obrigado, pessoal. É a participação, Leonardo Barão. Isso daí, Dudu, foi o presidente do Flamengo. A gente está tentando se mobilizar aqui junto com os colegas, mas o Flamengo deixando aqui. Eu ainda vou ver, Dudu, se tem algum outro jogador. A gente conseguiu falar com o Rodinei. O discurso foi esse de que eles tentaram em campo esquecer. Barbieri pediu no intervalo que eles esquecessem a arbitragem, que eles focassem no resultado. Mas vamos tentar falar com outros jogadores aqui, tá bom? Já já eu chamo vocês de volta. Beleza, Moreira. Dudu, como diz o amigão, chamou, falou. Dudu. Recordar é viver. Era uma sessão do JB que o Mauro, muito tempo, ele fez, escreveu e tal. Não foi, Mauro? Eu li o Mauro quando era moleque, era estudante de jornalismo. Eu li o Mauro no JB, pô. Já trouxe aqui, até recorte, né? Foi. Votaram a favor do VAR. Botafogo, Flamengo, Grêmio, Inter, Bahia, Chapecoense, Palmeiras. Votaram contra o uso do VAR no Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro, América Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, Atlético Paranaense, Vasco, Ceará, Fluminense, Santos, Paraná, Sport e Vitória. Abstenção, São Paulo. Mas a gente explicou na época porque o presidente do São Paulo teve que sair um pouco antes da reunião. Só para... tá ali, ó. A gente tem aqui. Aqui a gente... Só para lembrar. A gente mostra imediatamente. O Breler, a gente ouviu o Bandeira falando sobre erros, mas ele falou que os erros são sempre contra nós. Mas hoje mesmo teve um erro a favor do Vitória, né? Assim, começa a me incomodar que o Flamengo hoje foi prejudicado, teve um jogador expulso aos 10 minutos e sofreu um gol por causa disso. Isso é indiscutível. Agora, me incomoda, mesmo o Flamengo tendo votado a favor do VAR, ficar usando isso como uma... Vai ser virou muleta já. Vai ser uma desculpa eterna, vai ser desculpa até o fim do campeonato. Olha lá, nós votamos a favor do VAR, mas fomos prejudicados. E o Bandeira, no discurso dele, que fala, os erros humanos só acontecem contra o Flamengo. Não. Ele ignora que aconteceu um erro humano que deu o gol de empate para o Flamengo. Então, o gol da virada, né? O empate saiu depois. Mas o Flamengo também foi beneficiado por erro humano. Então, ao atacar, bater sempre na tecla do VAR, é demagogia. Demagogia de achar que no intervalo ele vai fazer ali uma pressão, que é só para o torcedor ver e achar que o presidente está agindo. Deveria ter agido antes. Bandeira sabe como funciona a CBF, escala de árbitros. Isso tem de mudar na raiz. A partir do momento em que ele aceitou sentar do ladinho lá da CBF para fazer política, ele se sujeita a isso, não é árbitro de vídeo que vai resolver. Como a gente falou, são... E nem o lado bom dessa proximidade ele está colhendo, né? Não está, e nem vai colher, ele vai protocolar.
300 reclamações até o fim do ano e falar, olha lá, nós pedimos o VAR, e não vai adiantar nada, porque a CBF não vai mudar e o Bandeira aceitou fazer parte desse jogo. Deixa eu te interromper um momento que o Giovânio está falando ao vivo lá com a Gabriela Moreira. Vamos acompanhar. Foi um lance que complicou a partida, né? Onde a gente estava com a partida controlada e com a infelicidade da arbitragem que marcou errado ali. Mas, cara, não tenho o que falar muito desse lance e agora descansar que já desligar a chave que quarta-feira tem uma competição Libertadores muito difícil. Na Libertadores é um problema também que preocupa, visto que já contra o River Plate já também teve lances ali que atrapalharam e que eram contrários ao que estava acontecendo em campo? Vim seguidos, né, alguns erros contra a nossa equipe. Difícil, porque a gente trabalha tanto, se esforça durante a semana para fazer uma partida boa e ser prejudicado pela arbitragem às vezes dá um pouco de tristeza, mas vamos seguir trabalhando, tem coisas boas pra gente. Ok, seu Giovânio, vamos com o William Arão. Tentando, Dudu, só um minutinho que eu vou tentar sair de onde eu me meti aqui pra gente fazer o William Arão. Mas é isso. Agora, com relação à expectativa do torcedor do Flamengo, muito se fala em título. Afinal de contas, a última conquista foi em 2009. O que esse torcedor pode esperar em cima do elenco que foi montado, do que o planejamento que foi feito? Dá para o torcedor, de fato, criar esse otimismo? A gente entra em todo o campeonato para buscar o título. A gente não entra para somente disputar. A gente tem que buscar o título e o pensamento de nós é isso. Obviamente, a gente pensa jogo a jogo, passo a passo, porque não adianta pensar na 38ª rodada, sendo que a gente está disputando a primeira. A gente não veio aqui para empatar, viemos aqui para ganhar, mas devido às circunstâncias do que foi o jogo, a maneira que se desenrolou, acho que o empate foi bom. William, você treinou durante a semana, foi até uma das novidades do Barbieri, você treinando no lugar do Everton Ribeiro. Dessa vez ele começou sem você entre os titulares, depois te colocou. Era ali uma ideia de reforçar o setor de marcação? Você acha que é isso que o Barbieri quer contigo quando ele faz a opção por você, que o setor da volância ali tenha um pouco mais de poder de marcação também? Não, eu acho que sim, né? Acho que por mais que teoricamente esteja disputando posição, eu e o Everton, acho que são características diferentes, né? Eu sou um volante, o Everton é um meia, tem outras qualidades que eu não tenho, eu também tenho algumas que ele não tem, e eu acho que sim, acho que quando ele saiu ali, quando eu entrei, eu acho que é para fechar os espaços, para fechar, dar um pouco mais de consistência também, bola aérea também a gente ganha, enfim, isso quem tem que falar mais é ele, mas eu acredito que seja isso. Em relação à arbitragem, é um assunto que realmente a gente tem que perguntar para todos os jogadores. Acho que foi muito flagrante todos os erros que aconteceram, para um lado do Flamengo, mas também a favor do Flamengo até. Aliás, no gol que você, não sei se você já reviu, mas você estava bastante impedido ali. Como que vocês avaliam isso? Assim, uma estreia de brasileiro, um jogo que mudou radicalmente por conta de erros seguidos da arbitragem? Olha, eu não costumo dizer, eu comentei com o seu companheiro aqui que eu não costumo dizer muito sobre a arbitragem, né? Os erros estão aí. Eu acho que, com certeza, acho que acabaria ou minimizaria bastante com a tecnologia que a gente tem, que é o VAR. Essa é uma opinião minha. Eu acho que esses lances são capitais e podem decidir partida, assim como decidiu hoje, né? A gente com 10 minutos, se eu não estiver enganado, o Everton foi expulso, então a gente empata o jogo, jogamos praticamente o jogo todo com a menos. Então são lances capitais. Que infelizmente estão aí, mas eu também não culpo o árbitro, porque são jogadas rápidas, questão de segundo, milésimos ali, mas são erros, né? Não deixa de ser erros, então infelizmente já acontecem, acho que tem uma chance de minimizar e eu acho que deveria ser usada. Arão, em cima de opinião, pegando esse gancho também, muitos que avaliam o futebol, fazendo um comparativo das atuações de Corinthians e Flamengo, por exemplo, consideram que às vezes o time do Corinthians é muito mais vontade, inspiração, o famoso coração na ponta da chuteira, o que não aconteceria também com o Flamengo. Você concorda com esse tipo de opinião? O que você pensa sobre isso com relação à postura, essa garra, essa vontade do Flamengo dentro de campo? Isso é uma coisa que a gente vem batendo há quase 2 anos, né? A gente vem sendo criticado muito por isso. E obviamente nem eu, nem todos os jogadores nós concordamos, porque isso nunca faltou, né? A gente tem muitos dados aí, muitas coisas que nos mostra tudo aquilo que a gente fez durante a partida, né? Eu acho que durante as partidas, não sei se teve alguém que perdeu dividido, alguma coisa do tipo, mas a gente nunca deixou de correr, a gente já perdeu,
jogos, ganhamos jogos, mas o que nunca faltou foi vontade. Arão, o que o Flamengo perde sem o Everton? Ele é um jogador que na minha opinião, ele é craque, né? É um jogador que pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento. Tem uma jogada individual, tem enfiadas de bola, tem bola parada também muito boa. Então, não é à toa, foi melhor do brasileiro por 2 anos consecutivos, né? Então, se eu não estiver enganado. Então, acho que ele é um craque, bom, muitas qualidades. O time já mudou muito com o Barbieri? Em que mudou? Acho que o Arão deu aquela congelada. Enquanto a gente estava vendo o Arão, estava dando parabéns aqui também para o nosso querido Edilson Utrila, popular Barrichello, fez aniversário, demos no ar no Sport Center os parabéns, damos agora de novo, ele que pilota hoje a câmera aqui, número 1. Que mostra a gente aqui, palmeirense, ele, seu João, pai dele. O negócio é o seguinte, Maurão, o William Arão falou sobre números que falam sobre o empenho do Flamengo, que os jogadores se entregam. Seria boa essa estatística que ele sugeriu, né? Número de divididas perdidas por jogo, né? Tem isso também mostra o empenho. Agora, se temos um odômetro ou uma maneira de mostrar, né, quanto o cara correu no jogo, o que você acha da criação do bananômetro? Para saber se o cara é banana ou se ele realmente... Em alguns jogos ele ia explodir a banana. Nossa, saindo da casca, assim, né? Porque dizer se o cara correu não quer dizer necessariamente que o nível de entrega do cara... É lógico. Né? Ele não está correndo maratona, ele está jogando futebol. Pode estar correndo errado, o time pode correr muito por desorganização, enfim. Até foi o argumento que eles apresentaram para tentar rebater as críticas do vice de futebol depois da eliminação do Carioca para o Botafogo, né? Levaram para ele lá os números do GPS e tudo mais, o que não quer dizer nada. Às vezes as pessoas levam muito ao pé da letra. Eu entendo que quando o dirigente falou, como o torcedor às vezes fala, esse time não corre e tal, é mais uma força de expressão do que outra coisa. Não é para levar ao pé da letra. O time não joga, o time joga errado, corre errado, o time não consegue alcançar os seus objetivos. Eu acho até que hoje o time se esforçou, o time jogou com -1 praticamente a partida inteira. E conseguiu sair com um ponto, chegou a estar à frente do placar com um gol irregular, é verdade, mas teve outras chances, uma muito boa com o Vinícius Júnior, que chutou por cima e partiu em direção do gol, com Liberdade, finalizou muito mal. Acho que fez um jogo correto, fraco o adversário, o Vitória tem um time fraco, pelo menos esse time que jogou hoje foi um time que se apresentou muito mal, porque nas circunstâncias do jogo o Vitória tinha obrigação de ganhar. Se jogando em casa, 80 minutos com um homem a mais, empatou 12 minutos, 13 minutos, né? O pênalti foi aos 10, a expulsão. Demorou um pouquinho para bater? Praticamente o jogo inteiro com o homem a mais. E não conseguiu, ainda ficou em desvantagem do placar. Então acho até que o time se esforçou. A questão acho que não é essa. Eu acho que o que falta mesmo é a indignação. Essa tolerância. Eu até compreendo que os jogadores às vezes evitem usar certas palavras, mas dá para você falar as coisas sem se comprometer. Especialmente aqueles que são feras em media training, como o caso do Diego, né, daquelas entrevistas todas pausadinhas, parece o Mano Menezes falando. É tudo pensado, cada vírgula, cada ponto e tal. E o presidente do Flamengo demonstrou ali que ele realmente não sabe o que fazer. O Eduardo Bandeira de Mello, assim, eu acho que ele pode ser uma boa pessoa, um cara correto, honesto, ninguém coloca isso em dúvida. Mas ele não sabe nada de futebol, gente. Ele não conhece futebol nos bastidores, no campo. Ele não sabe, ele não conhece. A presença dele no dia a dia do futebol, ela é prejudicial ao elenco do Flamengo. A matéria do UOL ontem é escandalosa, uma coisa assustadora. A matéria do repórter Vinícius Castro contando que no dia seguinte à eliminação do Flamengo no Carioca, o presidente pediu aos jogadores que o ajudassem. Me ajudem, estou no final do mandato. Os jogadores esperavam levar uma grande bronca, porque houve a demissão do Moser, do Jaime, do preparador físico e do Rodrigo Caetano. E aí não levaram bronca, não, eles ouviram um pedido de help, né? Me ajude, por favor. Ou seja, é uma situação completamente confusa, né? E os jogadores têm que ser cobrados, e deveriam ser cobrados naquele momento, profissionalmente. Porque olha o prejuízo que o Flamengo já teve esse ano por conta disso. Não teve, já ficou 2 jogos sem arrecadação na Libertadores, esse do Santa Fé quarta-feira e o passado com o River porque teve punição por conta daquele problema da invasão do Maracanã. Aí o time não tem culpa, claro. Mas ficar fora da final do Carioca significou o quê? Não teve a renda da decisão, não teve premiação que os patrocinadores dão quando você levanta uma taça, não teve premiação da federação. Você põe na ponta do lápis, são alguns milhões de reais, a partir do mau desempenho técnico dos jogadores. Então eles têm que ser cobrados profissionalmente, simples assim. E ao contrário, isso não aconteceu. E o presidente passa muito tempo no CT. Eu acho que deveria passar mais tempo resolvendo problemas do clube, ele e o CEO, na sede do clube. Mas não, muita gente do Flamengo acha isso, aliás. Muita gente pede que ele se afaste do futebol, que ele deixe os profissionais e o vice de futebol lá que resolvam.
Mas ele não abre mão disso, não abre mão disso. E ele reclamando ali no intervalo com a arbitragem, não vai resolver nada. Ele tem que ir à CBF e tem que descobrir de que maneira ele pode se impor. Porque quando ele vai à CBF com relatório, com DVD, com pendrive, sei lá o quê, não sei como é que ele leva lá a reclamação, um papel timbrado, ele está carregando milhões de torcedores. Ele está carregando um clube muito popular que tem um peso muito grande, deveria ter. Se isso não te dá força, o que mais vai dar? Porque os rivais fazem isso. Simples assim. Os times de São Paulo fecham sempre com a federação. Inclusive, quando houve uma reunião lá na Argentina, que os clubes estavam resolvendo se rebelar contra a Conmebol, porque queriam premiações maiores na Libertadores e Sul-Americana, até ameaçando formar uma liga de clubes. O que aconteceu? Os times de São Paulo não foram porque a Federação Paulista mandou um representante. Quando o Coronel Nunes foi colocado no lugar do Marco Paulo Del Nero naquela manobra para evitar que o Delfim, o falecido Delfim, lá de Santa Catarina, assumisse a presidência da CBF, o que fizeram os 4 presidentes dos times grandes de São Paulo naquela oportunidade? Os 4 foram lá e votaram às cegas no Coronel Nunes, como queria o Marco Paulo Del Nero. Ou seja, existe toda uma política do futebol, gente. Se o presidente do Flamengo não aprendeu até hoje como lutar contra isso, e ele quer seguir carreira política, dizem, né? Então, realmente, é muito complicado. Ele está no 6º Não ano estou defendendo que ele busque vantagens para seu clube, mas que ele saiba lutar pelos interesses do Flamengo nos bastidores para que o clube tenha força política e não seja prejudicado, nem beneficiado. É muito simples o torcedor falar assim, o Flamengo muitas vezes... Sim, o Flamengo historicamente já foi várias vezes beneficiado, como acontece com o Corinthians e outros clubes muito populares. Né? E acontece lá fora também. O Real Madrid essa semana foi beneficiado, na minha opinião. A Juventus vive sendo beneficiada, que foi garfada, na minha visão, essa semana na Itália vive sendo beneficiada, porque é muito poderosa, muito forte. E o Barcelona, vira e mexe, é beneficiado. O próprio Milan, que é outro time grande, já foi prejudicado em Champions League pelo Barcelona, em arbitragem. Né? Mas se ele não sabe o que fazer, então se afasta. Coloca alguém que sabe o que fazer, que ele fez praticamente uma confissão ali, né? Você ficou falando da Juventus aí, o Wagner Patti vai mandar cortar o seu microfone, viu? Toma cuidado. Mas ele sabe disso. É verdade. Histórica, né? A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, você continua ligado com a gente, daqui a pouquinho a gente mostra como foi a vitória do Grêmio sobre o Cruzeiro nesta primeira jornada de Campeonato Brasileiro 2018. O intervalo é rapidinho, a gente já volta.